Olá, graça e paz do Senhor Jesus. Que bom poder estar aqui de volta, gravando mais esse vídeo para o nosso canal, trazendo uma mensagem da parte de Deus para os nossos corações. E queria te agradecer por você acessar esse canal, né? E se você puder, compartilhe, sendo do seu interesse, né? Julgando relevante o conteúdo, passe para mais alguém o link desse vídeo. E eu queria te pedir, deixa um joinha, né? Assim que você entrar, deixa um joinha, ou, se não é joinha, você se manifesta também, não tem problema, né? Para que a gente possa aperfeiçoar, melhorar. E, se puder, se inscreva no canal, tá? Não tem custo nenhum, né? O único objetivo é de que, quando você dá o like, torna o vídeo mais relevante. E aí o próprio YouTube se encarrega de passar ele para outras pessoas, né? E o fato de você se inscrever é muito importante, porque quando é gravado um novo vídeo, logo você fica sabendo de primeira. Então eu já te agradeço, oro a Deus para que Deus abençoe a sua vida, sua casa, seu trabalho, sua família, que Deus abençoe, coloque a sua mão de poder na sua vida, né, e te dê paz. Eu queria trazer uma breve reflexão, né, e traria como título Acima das Expectativas, aquilo que vai além das expectativas. E queria ler um texto que se encontra no livro de Jó, no capítulo 8, no verso 7, que diz assim: O teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira. Né? É um texto de Jó, do livro de Jó. Jó você conhece ou tem ouvido falar, né? Foi provado por Deus, né? Mas foi um vencedor. Passou pela prova, momentos dificílimos. Se você tiver a oportunidade, leia o livro de Jó, vale muito a pena, muito aprendizado a gente tira, né? E nesse texto, do verso 7 do capítulo 8, né, o teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira. Então, ao estudar a história de Jó, né, nós vamos perceber que essa declaração do verso 7 foi feita por Bildade, um dos 3 amigos de Jó, que na sua provação, né, estiveram com ele, falaram coisas e mais coisas, né? E essa afirmação feita por Bildade, né, veio a se tornar, na verdade, uma autêntica profecia que se cumpriu na vida de Jó. Veja que ele falou, né, olha, o teu primeiro estado, Jó, na verdade terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá sobremaneira. Então, na verdade, apesar dos amigos de Jó usarem discursos às vezes inflamados, né, acusando Jó de pecados, que ele estava passando naquela provação toda por conta de pecados que ele tinha praticado, né? Mas Deus usou a boca daqueles homens, seus amigos, né, para pronunciarem muitas coisas boas que se cumpriram na vida de Jó após o fim da sua provação, né? E uma dessas situações eu queria chamar a atenção aqui, onde a gente pode intitular aqui, né, superando seus próprios limites e alcançando um final feliz. Afinal de contas, todos nós queremos um final feliz em todos os nossos pleitos, as nossas situações vivenciadas no dia a dia, né? Mas em Eclesiastes, no capítulo 7, no verso 9 de Eclesiastes, está escrito assim: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio, melhor é o paciente do que o arrogante. Veja, melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Contrasta muito bem com o primeiro texto lido, né? O teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira. E Eclesiastes 7:9 diz: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio, né? Esse texto da palavra de Deus se cumpriu integralmente na vida de Jó, né? No capítulo 42 de Jó, no verso 10, você pode ler depois, você vai encontrar assim: mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Né? Você lendo lá no início, você vai ver que num dia só Jó perde
quase tudo na sua vida. Só não perde a vida. Perde seus filhos, né? Perde seus animais, né? Seus rebanhos. Enfim, de um dos homens mais ricos da terra, ele passa a um pobre. O Senhor só não permitiu que o inimigo tocasse na vida de Jó. Mas você conhece aquele pedaço onde a mulher de Jó, né, ele estava tão doente, tão enfermo, né, que a mulher de Jó fala assim: olha, amaldiçoa esse teu Deus e morre. E ele ainda responde para ela assim: olha, você fala como louca, né? E depois ele até acrescenta, né, o que eu trouxe para esse mundo, né, e o que eu levo. Na verdade, né, ele sabia em quem ele tinha crido e que era poderoso para reverter aquela situação. Por isso é muito importante que nós, ainda que atravessemos situações difíceis, né, alguns mares revoltosos, alguns ventos fortes, mas a gente tem que ter essa certeza de que aquele que está conosco é muito maior. Lembra do texto, né? Quando Jesus acalma o mar, né, acalma o vento, daquela embarcação que quase ia afundando com ele e seus discípulos, mas ele: aquieta-te, mar, calma-te, vento, né? E os próprios discípulos que já conheciam Jesus, que andavam com ele, falam: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Tudo está no controle de Deus. Mas uma outra situação, Jó superou seus próprios limites, né? E alcançou um final feliz, superando as suas próprias expectativas. Você vê lá depois do verso 10 do capítulo 42 até o 17, né? Você vai ver que ele teve a restituição em dobro de tudo que ele possuía, riquezas, né? Seus rebanhos, filhos e filhas. Deus restituiu tudo para ele. Esse é o nosso Deus. Noemi e Ruth, também uma história muito conhecida na Bíblia, né? Também tiveram um segundo estado, uma segunda situação bem melhor do que o primeiro, né? E alcançaram um lindo final e que superou as suas próprias expectativas também, né? Ruth e Noemi são ensinamentos para nós de que vale a pena manter a nossa fé, manter firme a nossa crença e a nossa confiança em Deus, né? Davi também teve um começo difícil. Você conhece a história, né? O profeta chega na casa de seu pai e vem lá o primeiro filho, alto, esbelto, forte, né? E vão passando os irmãos dele e Deus fala para o profeta: olha, não é nenhum desses. Até que o profeta pergunta: vem cá, acabaram seus filhos? São só esses? Aí o próprio Jessé fala: não, tem mais um, né? É o mais novo, está lá nos campos, né, apacentando ovelhas. Não, então vai lá, chama ele, só vamos assentar quando ele chegar. E aí vem lá Davi, talvez com uma idade de 16, 17, 18 anos, né? E quando ele chega no lugar, Deus fala: é esse, a ele ungir. Quer dizer, foi ungido rei de Israel quando ainda apacentava ovelhas. Mas aí, em 1 Samuel, né, no capítulo 16, 13, a gente vê isso, né? Só que ele passou a viver como depois um fugitivo e aventureiro em terras estranhas, né? 1 Samuel capítulo 21, versos 10 a 15, a gente vê isso, né? Foi escolhido por Deus como rei, lá no capítulo 16, né? Mas passou depois a viver como um fugitivo. O seu sucesso causou inveja, né? Enfim. Porém, o seu último estado passou a ser maior do que o primeiro. 2 Samuel, capítulo 8, verso 15, 1 Crônicas 29, ali a gente vai ver, né? Considerado um homem segundo o coração de Deus. Teve seus problemas, teve suas situações, mas foi considerado homem segundo o coração de Deus e recebeu as grandes promessas que o Senhor lhe havia dado. Esse é o nosso Deus. Então, às vezes estamos atravessando, né, algumas coisas que é o nosso início de alguma situação, e
mas o melhor, né, é o fim delas. Uma outra posição que a gente podia ver é que vivendo a glória da segunda casa, né? Em Ageu, no livro de Ageu, na Bíblia, capítulo 2, verso 9, está escrito assim: a glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Às vezes, no afã da nossa idade, né, nós queremos viver coisas, queremos viver intensamente situações, nos atiramos muitas das vezes em situações e aquilo acaba amargando, né? E depois que a gente aprende, que a gente vai se envolvendo com o aprendizado, se estruturando nas promessas do Senhor Jesus, a gente vai vendo que o final delas é muito melhor do que o início, né? Ao receber em dobro tudo quanto possuía, né, o Jó passou a viver a glória da segunda casa bem maior do que a da primeira, né? Ele viveu depois outro tanto de tempo rodeado por seus filhos e filhas, né? Seus bens se multiplicaram terrivelmente, né? Seus rebanhos, e ele se firmou e agradeceu a Deus. Lá no capítulo 42 tem aquele texto, né, muito conhecido, né, que ele acaba falando com Deus depois, no final, né, quando Deus faz a ele tantas perguntas e ele também algumas perguntas para Deus, e depois ele fala, ele reconhece, fala assim: olha, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de andar contigo os meus olhos te viram, mais ou menos isso, né? Então a gente precisa ter essa relação com o nosso Deus, uma relação de intimidade, não de superficialidade, uma relação de aprofundamento de relação, porque o nosso Deus é um Deus relacional, em todo o tempo, desde o Éden, não é? Ele vem se relacionando com a sua criação. Enviou seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário, morrendo por nós, para nos resgatar, para nos restaurar, para o louvor da sua glória. Então nós temos esse Deus conosco, e Ele tem, através da sua palavra, demonstrado que muitas das vezes, né, o início das coisas parecem ter um grande sabor e muitas das vezes nos trazem transtornos, dificuldades, frustrações. Mas quando nos alicerçamos na palavra de Deus, esperamos e confiamos em Deus, chegamos ao final delas e podemos dizer, realmente, o final foi bem melhor do que o começo, não é? Ao ser exaltado por Deus como governador de toda a terra do Egito, você conhece a história de José, né? Ele trocou a masmorra pelo palácio, passou a viver a glória da segunda casa, que é maior do que a da primeira. Você conhece o texto, José teve sonhos proféticos, os seus irmãos, com muito ciúme dele, quiseram lhe tirar a vida, por fim tiveram a ideia de vendê-lo como escravo. Ele foi levado para o Egito jovem, foi levado para a casa de Potifar, trabalhando ali honestamente, fazendo tudo o que era da vontade do Senhor, né? Teve problema, a esposa de Potifar, se engraçou com ele, quis complicar a vida dele, ele saiu. Ela disse que ele havia, né, se mostrado a ela, né, teria ele buscado de alguma forma atentar ao pudor dela e acabou sendo preso. Mas na prisão, Deus tinha planos para ele. A prisão não foi... Depois, lá no final, ele vai dizer que a venda dele para os egípcios, como escravo no final das contas lá no Egito, não foi uma coisa maquinada só pelos irmãos dele. Na verdade, tinha um plano maior, que era o plano de Deus, para que depois, no final, ele pudesse agora, né, interpretar aquele sonho do faraó, das vacas gordas, das vacas magras, né? Interpretou com sabedoria do céu, e agora o faraó falou: olha, você vai ser, depois de mim, você vai comandar o Egito. E ele então agora de alguém, de um sonhador lá atrás, de um prisioneiro que foi, agora se tornou um governador geral do Egito. E bem-sucedido,
né? E seus irmãos agora tiveram que ir a ele no tempo da fome e da escassez, mas ele não maltratou, ele não descontou nos seus irmãos o fato deles, que eles haviam feito, mas ele declara: vocês na verdade acabaram sendo instrumentos nas mãos de Deus para que hoje eu pudesse estar aqui e livrar muitos da morte. A glória da segunda casa é maior que a da primeira, né? E com isso a gente vai vendo que, ao ser exaltado por Deus como o homem mais importante do Império Persa, depois do rei Assuero, Mardoqueu, né, saiu da porta do rei para ser honrado dentro da casa do rei e passou a viver a glória da segunda casa, que é maior do que a da primeira, né? Sua sobrinha, né, esposa do rei, tudo por um planejamento estratégico do Senhor, né? Quiseram lhe fazer o mal, quiseram levar o povo, né, hebreu à morte, e o próprio Mardoqueu ser levado à forca, mas o Senhor, através da sua infinita bondade e sabedoria, reverteu toda essa situação, e Mardoqueu acabou saindo da porta do rei onde ele vivia, né, para ser honrado dentro da casa do rei, e passou a viver essa glória. Então, concluindo, amados, nós aprendemos que, ainda que nós tenhamos um começo de lutas e dificuldades em nossas vidas, mas Deus sempre tem o melhor para as nossas vidas. Deus sempre tem o melhor para nós. E isso não é balela, isso está escrito na palavra de Deus. Se atentardes, né, ao que hoje vos ordeno, né? Bendito serás. Depois lá na frente vai dizer também, né, que vocês vão comer o melhor dessa terra se me permitirem ser o vosso Deus, né? Então, o começo de lutas pode até ser natural, mas Deus sempre tem o melhor para as nossas vidas. E nós podemos viver a glória da segunda casa, a qual supera todas as nossas expectativas. Então, que você tenha em mente, né, o texto desse primeiro que nós lemos, Jó 8 e 7. Teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira. Nós não estamos aqui na terra à toa. Temos um propósito de Deus para cumprir, não é? Levar esse evangelho do reino a toda criatura. E Deus prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então creia nessa palavra, que é a palavra de Deus, que a glória da segunda casa vai ser melhor do que a da primeira. E o seu último estado vai ser superior, vai acima das suas expectativas de uma forma sobrenatural. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Mais uma vez eu digo, que Deus abençoe sua casa, seus negócios, seu trabalho, o fruto do seu trabalho, não é? E dê saúde, paz, e abençoe poderosamente a sua vida. Eu espero te ver aqui em outros vídeos e já te agradeço por ter estado aqui comigo. Não se esqueça, está indo, deixa um like, inscreva-se no canal e Deus abençoe a sua vida. Fiquem com Deus.